Olá, eu sou a Nayá, esse é o canal Libertária e hoje a gente vai conversar sobre a estrutura de 3 atos. A estrutura de 3 atos é um modelo narrativo muito antigo que divide a história em 3 partes, o ato 1, o ato 2 e o ato 3, que basicamente significa começo, meio e fim. Essa estrutura foi popularizada pelo roteirista Sid Field, que escreveu o livro Screenplay em 1978, e desde então esse modelo continua popular entre os escritores e roteiristas. É claro que essa estrutura básica foi mais desenvolvida para ajudar os contadores de história. Existem diversas variações dessa estrutura e você pode escolher se quer usar alguma delas ou não. Eu escolhi essa estrutura expandida para detalhar para você aqui. Nessa estrutura, em geral usada por roteiristas, cada ato é dividido em 9 partes. No caso de livros, serão divididos em 9 capítulos. Embora cada ato tenha o mesmo número de capítulos, o tamanho dos capítulos pode mudar. Eu vou especificar o quanto cada ato deve tomar da história. Cada ato é dividido em 3 blocos de 3 capítulos, e você vai notar que existe um ritmo na história, entre preparação para um evento ou conflito, o evento ou conflito em si, e a resolução desse evento ou conflito. Em maior ou menor escala, esse padrão se repete durante o esquema para escrever o livro de acordo com essa técnica. Funciona assim: o primeiro ato é a preparação, o segundo é o conflito ou o evento e o terceiro é a resolução. Dentro de cada ato tem os blocos, são 3 blocos. O primeiro é a preparação, o segundo é o evento ou conflito e o terceiro é a resolução. E dentro de cada bloco tem 3 capítulos e funciona da mesma forma, esse padrão se repete. Agora eu vou tentar detalhar cada um desses elementos. O primeiro ato, também conhecido como a preparação, geralmente dura 1/4 da história. Ele serve para preparar a história. O primeiro bloco, que é a introdução ao mundo cotidiano, é dividido entre capítulo 1, 2 e 3. No capítulo 1 é a introdução, você vai contar um pouco da vida do personagem principal. No capítulo 2 é introduzido o conflito. É um evento de impacto inicial. Esse é o evento que coloca a história em movimento. É um acontecimento que faz com que o personagem comece a repensar a sua vida cotidiana. Deve-se pensar no que causa a insatisfação do personagem e no que ele pode fazer para ficar satisfeito. Isso é o seu objetivo. O capítulo 3, a resolução desse bloco, é a reação imediata. Mostra como que o protagonista reage imediatamente após o evento de impacto inicial. No bloco 2, é o problema da vida do protagonista. Então, no capítulo 4, tem a reação, que nessa parte o protagonista reage e reflete sobre os impactos de longo prazo a partir do evento de impacto inicial. No capítulo 5, o protagonista decide agir por conta das reflexões que ele fez no capítulo anterior e tenta mudar a sua situação. O capítulo 6, a resolução desse bloco, é a consequência. Nesse capítulo são mostradas as consequências imediatas das ações tomadas pelo protagonista no capítulo anterior. No terceiro bloco, que é a mudança de direção, existe a pressão no capítulo 7. A vida do protagonista mudou como resultado da ação que ele tomou no capítulo 5 e isso cria uma pressão e estresse no capítulo 7. No capítulo 8 tem uma pequena reviravolta e a ideia é criar algo que seja completamente inesperado para o leitor. E capítulo 9, fechando o bloco, é um empurrão. Como resultado dessa mudança inesperada, o protagonista é propelido para um mundo novo no capítulo 9. Ok, no segundo ato, que também é conhecido como conflito, é geralmente a parte mais longa da história e fica com o segundo e o terceiro quarto dela, ou seja, metade da história. Aqui é crucial que haja um desenvolvimento de personagem. Ele não tem as ferramentas necessárias, sejam emocionais, físicas ou literais, e deve consegui-las durante a sua jornada no segundo ato para conseguir vencer o terceiro ato. No bloco 4, é a exploração do novo mundo. No capítulo 10, aqui você vai falar só sobre o novo mundo, mostrar o que mudou na vida do protagonista e como ele se sente a esse respeito. No capítulo 11, tem um evento que é uma diversão e jogos. O protagonista pode se divertir um pouco, encontrar alguém novo, fazer algo que ele nunca fez antes e coisas desse tipo.
E no capítulo 12, a resolução desse bloco, tem o contraste. Aqui o protagonista compara o seu mundo original do começo do livro com um mundo novo. No bloco 5, a crise do novo mundo. Na preparação, você vai fazer uma introdução para preparar o terreno para o próximo capítulo, onde haverá uma mudança. No capítulo 14, vai ter a metade da sua história, que é importante. A metade do livro é onde deve ocorrer uma mudança dramática que vai impactar a vida do protagonista de forma muito negativa. E no capítulo 15, a resolução tem uma reviravolta. É uma reação imediata da consequência da mudança que ocorreu no capítulo anterior. Bloco 6, encontrando a solução. Na reação, no capítulo 16, o protagonista pensa nas consequências de longo prazo da mudança que houve no capítulo 14. No capítulo 17, existe uma ação. O protagonista decide fazer algo para resolver o problema criado no capítulo 14, mas percebe que o tamanho da tarefa que ele tem é gigantesca e as coisas dão errado. No capítulo 18, tem a resolução desse bloco com a dedicação. Apesar de todos os obstáculos, o protagonista decide tentar mesmo assim. No ato 3, a resolução. Todas as pontas soltas devem ser amarradas nesse ato. No bloco 7, o capítulo 19, tem as provas. O protagonista passa por provas muito difíceis pelas quais ele nunca passou antes. No capítulo 20, tem a reviravolta, a segunda reviravolta. Algo completamente inesperado acontece, tornando tudo mais difícil para o protagonista. No capítulo 21, que tem a resolução desse bloco, é o fundo do poço. Aqui é quando pensar em sucesso é praticamente impossível para o protagonista. No bloco 8, encontrando energia. No capítulo 22, o protagonista se lembra de seu desejo de sucesso que ele pensou no capítulo 18 e encontra forças para continuar. No capítulo 23, existe a ação. O protagonista decide fazer algo para mudar sua situação novamente. E no capítulo 24, tem a conversão. Aqui, todos os outros arcos da história convergem com a história principal. No bloco 9, a batalha. Tem a preparação da batalha, né, que existe no capítulo 25, existe uma pequena derrota para o protagonista. Essa derrota não precisa ser uma batalha física, ela pode ser entre amantes, entre amigos, uma batalha interna, enfim. Mas tem que ter uma batalha. No capítulo 26, tem o clímax. Aqui as decisões que o protagonista tomar vão seguir ele para o resto da vida. E no capítulo 27, a resolução é o final da sua história. O fim pode ser feliz, pode ser triste ou pode ser agridoce, meio feliz, meio triste. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando chegar vídeo novo. Tchau e até o próximo vídeo.